Outro marco importante no controle sanitário dos alimentos realizado pelo MAPA sobre inspeção de produtos de origem animal, a gente tem, então, o Decreto 93 de 2017, que foi a grande atualização do RISPOA, né, que era da década de 60, ficou muito tempo sem atualização o RISPOA, então 2017 foi bem importante, e a gente teve algumas atualizações sequenciais em 19 e 20, sendo a principal atualização o Decreto 10.468. Ele não revoga o 9013, mas ele atualiza alguns dispositivos do 9013, tá? Isso é do ponto de vista de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, do ponto de vista industrial. O que a gente tem de novidade no controle sanitário de alimentos no Brasil é que a gente tem também inspeção e fiscalização de produtos de origem animal para processamento artesanal. Então, percebam que em 2018, a gente, através da Lei 13.680, se criou uma variação sobre a inspeção de produtos de origem animal, porque se percebeu o seguinte, se a inspeção sanitária de produtos de origem animal é sobre uma indústria que produz em larga escala, esse regramento fica inviável para o pequeno produtor. E é preciso identificar também e valorizar aquele produtor que fabrica produto de origem animal de uma forma artesanal, peculiar, com o saber fazer e com a sua tradição, tá? Por que é importante a gente trazer isso? O edital da ADAGRE está colocando muita legislação estadual de inclusão sanitária produtiva. A gente aposta muito em questões voltadas ao pequeno porte, ao processamento artesanal. Vai cair o SUSAP, vai cair Seluarte, então tem que conhecer essa base do arcabouço federal, que é a base utilizada para que, no âmbito estadual do Ceará, eles pudessem, então, legislar com relação ao SUSAP e ao processamento artesanal, tá? Além disso, pessoal, sempre considerar, né? Nós vamos ter, então, a lei, o decreto regulamentador de inspeção de produtos de origem animal, industrial e artesanal, e a gente vai ter sempre as legislações complementares, tá? Para o teu edital, em termos de legislações complementares, a gente vai ter a referência, principalmente de boas práticas dos PACs, aí a gente destaca a portaria 368, que são os requisitos exatamente de condições higiênico-sanitárias, que a gente chama programa de pré-requisitos, né? De boas práticas de aplicação, e não esquecer também da norma 01, que é uma norma utilizada pelos auditores fiscais federais agropecuários para fins de implantação verificação, na verdade, da implantação dos PACs nos estabelecimentos, ou seja, a verificação oficial, tá? E as normas técnicas são muito importantes, a gente vai trabalhar elas também no que diz respeito à industrialização, principalmente abate e industrialização de aves e suínos, que são legislações bastante frequentes em concurso público. Muito importante colocar, pessoal, que às vezes acontece o quê? Questões que tentam sombrear e confundir o aluno em relação ao controle sanitário que é exercido pelo Ministério da Agricultura e o controle sanitário que é exercido pela Anvisa. São atribuições diferentes, são atribuições distintas, tá? Então, tem questões nesse sentido. Vamos lembrar, portanto, que a Anvisa tem como responsabilidade o controle dos estabelecimentos comerciais, das indústrias processadoras de alimentos de origem vegetal e mineral, água mineral e os vegetais, né, industrializados, são responsabilidades da Anvisa, bem como é responsabilidade da saúde a fiscalização de todos os produtos de gênero alimentício que estão disponíveis para venda, então, comércio de alimentos. Às vezes, a gente tem questão que confunde, que mistura as atribuições, e o aluno que está um pouquinho desatento ou desatenta, né, pode perder uma questão relativamente fácil. Também aqui, pessoal, no controle sanitário de alimentos, assim como a gente viu ali no histórico do arcabouço para o âmbito da agricultura, na Anvisa, na saúde, a gente tem também um arcabouço legal. E, claro, aqui eu não vou dar ênfase para vocês, porque a gente está voltado para a preparação da ADAGRE, tá? Mas é só para a gente saber que são atribuições diferentes. A Anvisa vai fazer todo o controle sanitário dos alimentos do comércio, indústria, de vegetais e de água mineral, certo? Diferente, então, do MAPA, que trabalha exatamente produto de origem animal, produção primária e bebidas, conforme a gente já mostrou no slide anterior. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente uma parte importante, que tem bastante incidência, tá? Em concurso público, quando se trata de RISPOA, que é a classificação dos estabelecimentos. Classificação dos estabelecimentos é muito importante porque vai determinar a habilitação para processar alguns produtos. Conforme o processo tecnológico empregado, eu posso ou não registrar alguns produtos que devem cumprir os respectivos regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Então, a gente vai falar um pouco
dessa correlação da classificação dos estabelecimentos, produtos habilitados e projetos agroindustriais. A gente vai falar também da parte ali do RISPOA que trata exatamente de registro e de relacionamento, entender o que é a menção de relacionamento, quais estabelecimentos podem ser relacionados. Vamos trabalhar alguns itens de instalações e equipamentos enquanto requisito sanitário, tá? Que seria a condição para funcionamento de um estabelecimento que visa registro no Serviço de Inspeção Federal. Vamos fazer questões de fixação e vamos fazer também questões comentadas, certo? Então, pessoal, o RISPOA, já falei para vocês, né, é a bíblia norteadora aí da inspeção de produtos de origem animal, e o AFA, né, o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, ele vai utilizar o RISPOA para poder respaldar as suas ações junto com as normativas complementares, conforme eu expliquei anteriormente. Então, para a gente poder produzir alimento seguro, no caso de produto de origem animal, do ponto de vista de inocuidade e de qualidade, a gente precisa seguir o regramento do RISPOA.